e hoje nós vamos estudar a estrutura do texto da redação do Enem. Então nós vamos começar passo a passo como fazer a redação. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos analisar a introdução. Como fazer? Pensando no tema, a família contemporânea no Brasil. Primeira coisa que eu devo fazer é um recorte em relação ao tema. Então, o tema, família contemporânea no Brasil. Eu já vou ter todos os elementos que eu preciso para analisar o tema. Onde, no Brasil, quando, contemporânea, quem, a família. Lembrando que o Enem sempre aborda um problema, né? As últimas edições do Enem sempre abordaram problemas focando no Brasil. Publicidade infantil no Brasil, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, provavelmente, né, este ano deve seguir a mesma estrutura. Vamos lá. Depois, eu vou analisar a proposta, analisando passo a passo. Né? Vendo qual é a palavra mais importante, qual é o foco da redação, né? Qual é realmente a temática. E chegar até a tese, ao ponto de vista, né? A minha opinião sobre o assunto. Vamos lá. Como iniciar a redação? Sempre iniciando a redação, eu tenho que fazer o planejamento. Sem o planejamento, eu corro o risco de não seguir todos os critérios, de não seguir corretamente a estrutura. Sempre deixando 1h e 10 minutos do tempo que você tem no dia do Enem para fazer a redação. Você corre o risco de, se você extrapolar esse tempo, de você perder nas outras questões, no restante da prova. Tá? Então, no treinamento, durante o treinamento agora, vocês sempre façam a marcação do tempo, no máximo 1h e 10 minutos. Como fazer esse planejamento? Primeira coisa, leia com atenção o tema, né? Leia o tema para que você realmente vá listando tudo aquilo que você sabe sobre esse tema, sobre esse assunto. Leia os textos motivadores vão te ajudar a clarear as ideias, a chegar realmente numa conclusão, lembrando que você não pode copiar nada dos textos motivadores, tá? Nada, porque senão você vai perder nota, justamente você gastar 2, 3 linhas e você acaba perdendo nota também na questão da coerência, porque você vai relacionar com aquilo que você copiou, você vai perder nota aí. Planeje a redação. Esse planejamento ele é muito importante. Você deixa mais ou menos uns 10 minutos, né, do seu tempo, tá, para planejar. É o chamado brainstorm, tempestade de ideias. Primeiro você relaciona todas as ideias e depois você vai filtrando as principais. Criar a tese. A partir desse filtro que você vai fazer das ideias, você vai criar a sua tese. Tá? Você vai montando aquilo que você mais sabe sobre o assunto, né? Que vai relacionar melhor com o tema. Levante argumentos, citações, fatos, lembrando que fatos históricos, então aproveitem muitas aulas de história, de geografia, né? Porque elas são muito importantes em relação à argumentação. Citações filosóficas, literatura, você pode relacionar no seu texto. Analise a partir desses dados possíveis formas de intervenção no problema, não esquecendo que sempre todo tema do Enem é um problema social, científico, cultural. Se ele é um problema, exige uma solução para esse problema. Então, mais uma vez, não esqueçam, né, da importância deste planejamento. Você fazendo texto direto, indo lá fazendo o que seja o rascunho, antes de fazer esse planejamento, você corre o risco de esquecer, de repetir ideias. Tá? O ponto de partida. Uma estratégia, né, para você começar o seu texto é você transformando o tema em uma pergunta. Lembrando que isso é apenas uma dica. Tá? Se você achar que vai dificultar, né, você não usa, mas geralmente fica mais fácil para você discorrer sobre o tema. Por exemplo, tá? Porque essa pergunta ela vai propiciar reflexões acerca do que se vai escrever. Pode ficar mais fácil você respondendo essa pergunta. Vamos ao tema do Enem de 2010.
o trabalho na construção da dignidade humana. Aí eu transformo na pergunta: de que forma o trabalho participa da construção da dignidade humana? A partir dessa pergunta, né, eu vou começar, como se fosse uma resposta mesmo a esta pergunta, eu vou montar o meu texto. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de introdução. Lembrando sempre que eu nunca começo, tá, com primeira pessoa, evitar clichês como hoje em dia, nos dias de hoje, atualmente. A melhor maneira de você começar é indo diretamente ao assunto. Uma das estruturas mais fáceis de introdução, mais simples, que os alunos mais usam é a seguinte: é por definição. Você definindo a palavra-chave. Que o tema seja violência. Então vamos lá. Violência é toda ação marginal que nos atinge de maneira irreversível. Um tiro que nos é dado, um assalto sem que esperemos, nosso amigo ou conhecido que perde a vida, inesperadamente através de ações inanimáveis. Pronto, comecei o meu texto, né, de uma maneira em que eu defina o problema. Declaração, declarando algo sobre o problema. Já o primeiro período fazendo uma declaração. Por exemplo, é um grave erro a liberação da maconha. Aqui eu já deixei claro o tema e a tese. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Então aqui eu já deixei claro qual é o tema e qual o meu posicionamento em relação a ele. Alusão histórica. Então, como eu falei, aproveitem bem as aulas de história, de geografia, de atualidades para você inserir no seu texto. Os corretores do Enem gostam muito quando o aluno coloca alguma alusão histórica, algum exemplo, né, no texto, principalmente na introdução, né, e também você pode usar nos argumentos. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Então eu fiz aqui, né, um argumento, usei aqui um argumento histórico para iniciar o meu texto. Perguntas. Você pode usar perguntas no seu texto, contanto que você não enche o seu texto de perguntas, né? Algumas perguntas, no máximo 2, tá? E você tem que responder a todas as perguntas. Então, você colocando perguntas na introdução, como no exemplo que nós vamos ver aqui, tem 3 perguntas, fica fácil para você, nos argumentos, responder a essas perguntas, nos parágrafos argumentativos. Vamos lá. A publicidade exerce um grande poder de influência sobre a sociedade. Sendo assim, será que as crianças têm maturidade e senso crítico para liderarem com o impacto dos anúncios publicitários, já que eles são capazes de induzirem até mesmo os adultos ao consumismo? Será que a publicidade não transforma crianças em consumistas precoces? Até que ponto a propaganda pode exercer influência sobre uma criança? Então, você aqui, no caso dessa introdução, há 3 perguntas que você vai depois responder ao longo do texto. Muitos alunos usam desse artifício e conseguem chegar a uma boa nota usando esse tipo de estrutura, tá? Lembrando que tem várias estruturas, essas 3, elas são as mais simples, as mais fáceis, mas você pode encontrar várias outras estruturas. Você sempre tem que se adequar a uma estrutura, ok? Encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa sobre a redação do Enem.